NDTV 35 anos no Congresso HRT Next. São José FM 60 anos de comunicação em Santa Catarina. Como faz para permanecer tanto tempo comunicando? Olá, Carol, tudo bem? Bom, Carol, isso o segredo não existe, né? O segredo é a persistência, é o trabalho, é a dedicação desse meio tão importante que é o rádio e também a televisão, né? E a gente está vendo a evolução desse meio aí, uma certa até concorrência com outras plataformas, mas o rádio e a televisão nunca morrem, né? Então eu diria assim que é o trabalho incansável de profissionais que trabalham assim diariamente para levar ao ar programas, né? Uma programação eficiente aí, com muita notícia, muito entretenimento, muita informação e música de qualidade. Esse é o segredo hoje para você fazer rádio há 60 anos, né? 60 anos não são 60 dias, né? É verdade. É um prazo bastante grande. Então a gente fica feliz aí em poder estar esse ano aí fazendo esses 60 anos aí e poder também, além de desfrutar disso, poder levar para as pessoas, né? A gente vê a importância tão grande aí como está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né? Onde o rádio e a televisão são os meios de comunicação que têm a maior credibilidade, né? Em meio a tantos problemas que a gente vê, tanta mentira, tanta fake news, né? A gente vê ainda o rádio e a televisão sendo esse carro-chefe que alimenta de forma segura e também assim eficiente as notícias do dia a dia. O senhor também é diretor de mais 3 emissoras de rádio. Exatamente. Nós começamos com a Rádio São José, há 60 anos atrás, e depois a gente conquistou mais 3 rádios, né? 3 FMs também. São 3 no norte de Santa Catarina e uma no sul do Paraná. Então nós temos aí, além da Rádio São José, temos a Rádio Nova Era, a Rádio Nova Sintonia, numa cidade que chama Itaiópolis, norte de Santa Catarina, e a Nova Rio Negro, que fica em Rio Negro, no Paraná. E qual o principal diferencial entre elas? Programação, né? Eu tenho, por exemplo, a Rádio São José, que foi a precursora, é uma rádio mais interiorana. Até porque ela nasceu assim, era uma rádio AM, que ela foi migrada, né? Há alguns anos atrás, aí quando surgiu a migração. E a rádio ela manteve, até porque a gente tem um grande índice de ouvintes do interior. Que é bem forte, né? É bem forte. Então o interior, ele ouve muita rádio. E a gente não podia mudar tanto as características. Tendo aquela música sertaneja raiz, tendo uma rádio que se conversa mais com o ouvinte. Aquela rádio que fala mais, né? E toca música também, lógico. Mas ela conversa mais com o ouvinte. Aí eu tenho o segmento das rádios também sertanejas, um pouco mais jovens assim, que é a Nova Era e a Sintonia. E tenho a Rádio Rio Negro, que é uma rádio jovem. Ela só toca música pop, música popular, né? Música internacional, músicas de sucesso, totalmente diferenciada. A gente fez isso para que as pessoas que ouvem o rádio possam escolher o tipo de programação. Eu podia ter, por exemplo, aí com esse grupo de emissoras, a gente formou a Rede Nova de Comunicação, né? Que são as 4 emissoras. E aí a gente percebeu que o cliente, ele não quer uma rede, no nosso caso, lá no norte, que tenha a mesma programação. Ele quer programação diferenciada, apesar de estar num contexto de cidades muito próximas, ele quer diferença entre programação. E a gente tem público para todas elas, isso que é o mais legal. E as emissoras já têm presença no digital? Já tem presença no digital. Todas elas já estão no digital, tem todo um aparato ali, pode acessar de qualquer lugar, tanto é que, por exemplo, a gente estava falando da Rádio Jovem, né? A nossa Rádio Jovem lá de Rio Negro, por exemplo, ela é muito ouvida, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe? A gente tem um feedback de pessoas, Estados Unidos, nós temos lá na China, temos brasileiros que moram na China, brasileiros que moram no Japão, que ouvem e consomem muito rádio através dos meios digitais, né? E com toda a sua experiência de mercado, qual seria a sua visão de futuro em relação às rádios? A visão do futuro, veja bem, há pouco a gente estava falando das redes sociais, né? Muita gente aposta nas redes sociais. Eu também aposto nas redes sociais, que são um meio a mais. São um meio a mais.
Mas eu também considero dizer assim, que mesmo com o rádio, mesmo com a televisão, ainda nesses moldes que elas surgiram, né? A televisão teve um avanço significativo com a digitalização e outros meios que vieram. O rádio, da mesma forma, o rádio ele nasceu aquele radinho de pilhas e surgiu por uma evolução que ele está no smartphone, está em todo lugar, né? E eu acredito muito na força ainda no potencial dessa mídia, né? Tanto é visto por quê? Porque a gente citando ainda o exemplo do Rio Grande do Sul, né? As pessoas lá em várias cidades sem energia elétrica estavam usando o quê? O radinho de pilha. Até para entender como aquilo que funcionava, o que estava acontecendo. Então o velho radinho de pilhas foi ressuscitado. Inclusive pediram para a indústria fabricar e aumentar o número de rádios de pilha, que muitas emissoras de rádio e televisão iam doar para os moradores desses radinhos para poder ouvir, porque muitas cidades ficaram sem energia elétrica. Então eu acredito que mesmo com todo esse avanço, nós temos que permanecer melhorando cada vez mais presente nesses meios, nas mídias sociais, né? Nas redes sociais de uma forma geral, mas a gente não pode perder a nossa essência. Claro, com tudo isso que está acontecendo, com todas essas melhorias, com tudo isso, acompanhar essa evolução, mas a gente manter o foco no nosso negócio. Muito bem, muito obrigado, senhor Mauri. NDTV, 35 anos no Congresso OKAERT Next.